Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu sou aluna do segundo ano do curso Técnico em Mineração do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Patos de Minas e estou aqui para te ajudar a entender trovadorismo português em 5 minutos. Para a gente poder entender trovadorismo em 5 minutos, é necessário que saibamos três coisas principais. A primeira delas, qual é o conceito, qual é o contexto histórico pelo qual o trovadorismo está inserido. O segundo, quais eram os meios de circulação das cantigas e das trovas. E o terceiro, quais são os tipos de cantigas. O trovadorismo se insere no período chamado Idade Média. A Idade Média ela se inicia no século V com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e se finaliza no século XV com a queda do Império Romano do Oriente, ou mais especificamente dizendo, com a queda de Constantinopla, que se tratava da capital do Império Bizantino em 1453. Mas para ser mais específica, o trovadorismo ele vai ter o seu auge principalmente na Baixa Idade Média, ou seja, a partir do século XI e século XII. Algo interessante de sabermos em relação à Idade Média, que talvez seja importante para a gente poder contextualizar o trovadorismo, é que tinha-se uma instituição e uma estrutura muito influente que era a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela era detentora da grande parte da cultura, era uma grande influência, seja no ramo político, seja no ramo econômico, mas quando se trata de trovadorismo, a gente foge um pouco dessa concepção religiosa, em que se tem um auge principalmente na realidade da vida de um nobre ou até mesmo na vida de um camponês. As cantigas e as trovas elas eram cantadas e executadas essencialmente naquele espaço da corte e eram transmitidas oralmente. E chegamos para o nosso último tópico, que são os tipos de cantigas. De uma forma geral, as cantigas, as trovas, elas tinham dois caráteres. O primeiro é o caráter lírico-amoroso, em que se concentrava nos tipos cantigas de amigo e cantigas de amor, e também um caráter satírico, em que se concentrava nos tipos cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. Mas calma, a gente vai ver cada uma dessas separadamente. O primeiro tipo de cantiga é a cantiga de amor. Ela tem como característica principal o eu lírico masculino, o amor cortês e a coita amorosa. Ou seja, é um homem cantando para sua amada. O amor cortês faz uma referência e se inspira bastante nas relações de vassalagem da Alta Idade Média, em que se tem um suzerano e um vassalo. A suzerana seria uma suzerana, uma mulher inacessível, inalcançável, e um vassalo, que seria o cavaleiro que estaria apaixonado por essa suzerana. Ele estaria tentando alcançá-la de alguma forma. E a coita amorosa diz o seguinte, que é inacessível. Ela é uma mulher perfeita e ele está longe de alcançar o seu amor. E por isso ele é um ser melancólico, então ele está triste por não alcançar o amor dessa mulher. Em segundo lugar, nós temos as cantigas de amigo, que se trata de cantigas com o eu lírico feminino. Apesar de ser um eu lírico feminino, não eram mulheres que escreviam essas cantigas e essas trovas. Eram homens que escreviam como se fossem mulheres. E nisso a gente pode notar uma das principais características, uma maior corporalidade e uma maior acessibilidade a essa mulher. Então, é uma mulher se dirigindo ao seu amado, ao seu amigo. Amigo, nesse sentido, é a mesma coisa, é um sinônimo de amado. E além disso, é interessante a gente mencionar que nesse contexto das cantigas de amigo ainda se tinha algumas questões naturais, como plantas, animais, água. Então, além disso, como um complemento, como uma característica complementar das cantigas de amigo, tinha-se uma grande musicalidade pensando-se em locais públicos relacionados à natureza. Flores ai, flores do verde pino. Se sabedes novas do meu amigo. Nós temos as cantigas de escárnio, que tem uma linguagem trabalhada na ironia, em trocadilhos e às vezes em algumas ambiguidades, em que se tem como foco principal a sátira e a crítica a alguns comportamentos e costumes de inimigos de guerra, de clérigos, de prostitutas da época, ou até mesmo de algumas freiras. E uma importante característica das cantigas de escárnio é o fato de que a pessoa que está sendo satirizada não é mencionada e não é identificada. O seu nome não é identificado. Non querrei donzella fea che anta mia corda pea.
E por fim, em quarto lugar, nós temos as cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer, ela tem uma linguagem pouco trabalhada, muito direta, pobre e às vezes um pouco obscena. E a pessoa que está sendo satirizada e altamente criticada é sim identificada. É isso, muito obrigada pela atenção.